e uma responsabilidade muito grande. Sabemos que a palavra do Senhor, não existe maior palavra do que a dele. Posso ter a oportunidade de poder falar, mas somente um instrumento me coloco diante do Senhor. E é um culto de conquista. Eu quero falar de duas oportunidades. Uma oportunidade perdida e uma oportunidade conquistada. E nenhuma dessas oportunidades, eu falo aqui de um jovem, o jovem rico. O jovem rico, ele se aproxima de Jesus e pergunta-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre. Esse príncipe chega até Jesus e fala para ele: bom mestre, e pergunta a Jesus o que ele poderia fazer para herdar, para receber a vida eterna. A oportunidade, ele chega em Jesus e fala: bom mestre. Já no modo de dizer, ele chega até Jesus e falando: bom mestre. Como Jesus é bom, aquela oportunidade ele tinha. E ele pergunta o que ele podia fazer para que herdasse no meio daqueles discípulos que ali estava. Com certeza olhando para si e falando: sou um homem rico, um jovem de posse, como aqui fala a Bíblia, um jovem rico. E chama Jesus de bom. Jesus vira para ele e já corta ele logo. Por que diz bom? Que só há um bom, que é Deus, o Deus Pai, que só há um bom. E naquele homem, quando Jesus já fala assim para ele, com certeza aquele homem já se assusta da maneira de Jesus falar com ele. E Jesus pergunta a ele: conhece o mandamento? Tem cumprido os mandamentos? Ele olha para Jesus: sim, sim, Senhor. Eu cumpro, Deus, da minha mocidade. Então este homem estava diante de Jesus, um homem que ali diante de Jesus, aqueles discípulos que ali estavam, aquele homem se coloca conhecedor, Deus, da sua mocidade, o mandamento, a lei, a maneira de como se cumprir, de comportar, né? E Jesus fala para ele: Jesus olhando para ele, aquele homem esperando com certeza: hoje é a minha vez, é a minha hora, eu vou passar nessa. Mas Jesus fala para ele que nos mandamentos, Jesus conta para ele, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e a tua mãe. Aquele homem, com certeza, ele olha para ele e fala: se sou eu honro, eu faço tudo isso. Mandamento aqueles que o Senhor aqui estava falando: não adulterarás, não matarás, não furtarás.
não dirás falso testemunho, né? Que isso é comum de às vezes a pessoa fazer, principalmente o falso testemunho, falar alguma coisa de alguém. Aquele homem aqui, ele vira para Jesus e fala assim: eu cumpro Deus dos mandamentos. Então ele falou: agora eu passei, Deus da minha mocidade. E Jesus olha para ele e fala para ele: já tem feito tudo, né? Com certeza. Digo eu assim dizendo, já fez tudo, está pronto, né? Para herdar o reino do céu. E aí Jesus vira para ele e fala para ele: pega tudo o que tens, vende, reparte aos pobres, e depois vem e siga-me, e me segue. Quando Jesus fala assim para aquele homem, Jesus toca aonde estava a conquista, aquilo que ele tinha conquistado, aquilo onde estava o coração daquele homem, onde o coração dele estava agarrado, o coração dele estava sobre todas as coisas. Porque aquele homem, com certeza que, como ele disse, ele podia ter cumprido todos os mandamentos, cumprir todos os mandamentos. Mas no momento que Jesus toca no profundo dele, naquilo que somente Jesus estava conhecendo naquele momento, nem os discípulos, quem estava ali ao redor, não sabia que aquela oportunidade, aquela conquista dele ia passar, que ele ia perder aquela conquista naquele momento. Embora o Senhor não queria que ele ali, o Senhor não é aquele que quer que você pega, que nós pegamos tudo que tem e damos tudo para as pessoas e ficamos pobres, não. O Senhor não quer isto, sabe, Ele não quer isto. Eu conheci um rapaz uma vez, que da maneira dele de servir a Deus, o rapaz andava de bicicleta, tinha um carro muito ruim, e um dia ele fala para mim: o meu maior desejo é terminar aquele outro carro que eu tenho ali, porque vou doar aquele carro para a igreja, que o Senhor vai me abençoar. Não precisamos fazermos beganha com Deus, não precisamos pegarmos o que temos e darmos para Deus em materiais. Embora podemos fazer isso, se tivermos a oportunidade, mas se simplesmente nós obedecemos a Deus, com certeza o Senhor vai agradar, e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar de alguma maneira. De alguma maneira Ele vai nos abençoar. Eu tenho prova disso, não vou contar isso aqui hoje. Eu tenho prova disto. Mas aqui esse rapaz tinha a oportunidade dele mudar a sua vida, de não somente aquela riqueza dele, o Senhor estava testando aquele homem, dizendo para ele que ele não estava preparado, que o amor dele estava muito mais naquilo que ele tinha do que a vida eterna, do que se salvar, estava muito mais. E aquele homem, ele abaixa a sua cabeça e vai embora triste. Jesus olha para os discípulos ali, o que fazer diante daqueles discípulos? Jesus não perdia a oportunidade de pregar a palavra dele. Jesus vira para os discípulos e fala: é difícil um rico entrar no reino do céu. O Senhor estava falando um rico, uma pessoa que tem um coração no dinheiro, que tem um coração agarrado naquilo que ele conquistou. Porque, queridos, tem pessoas que ele não consegue ter conquista. Dizer para você, tem pessoas que não estão preparadas para a conquista. Tem pessoas que às vezes chega no momento
Ele acha que é agora, mas o Senhor não quer o agora, porque o Senhor sabe que se ele pegar aquilo ali, ele vai perder tudo. E o mais precioso ele vai perder, que é a Deus. Que é a Deus, porque o amor nos bens materiais não pode ser maior do que o nosso amor em Cristo. Porque Ele já disse nos seus mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós se preparamos para que nós recebemos as nossas conquistas. Se recebemos a conquista, continuemos servindo ao Senhor. E se não recebemos a conquista, vamos continuar servindo ao Senhor. Porque a maior conquista Ele nos deu, que foi o reino do céu. A maior conquista Ele ofereceu para este homem aqui. Ele oferece para ele a maior conquista. Ele disse para os discípulos: não, é tão difícil, né, o rico entrar no reino do céu, mas para Deus não existe nada impossível. Para Deus não tem nada impossível, porque Deus sabe como trabalhar no coração das pessoas, no coração do ser humano. O Senhor sabe como trabalhar no coração do ser humano, no coração do rico. Ele sabe trabalhar. Ele estava simplesmente mostrando para aquele rico e para aqueles homens que estavam do lado dele ali, que ele não estava preparado, que naquele momento ele deixou passar a sua oportunidade. E a outra oportunidade que nós temos aqui é a oportunidade de Zaqueu, que a Bíblia fala que era um homem de pequena estatura, um homem que no meio da sociedade, a maioria de muitos ali não gostava de Zaqueu, porque Zaqueu era chefe dos publicanos, era um cobrador de imposto, era um pecador, era um homem que não merecia, no modo de dizer, um homem que não merecia, porque era um pecador, não merecia, como eu e você não merecíamos. Eu não merecíamos estar aqui, eu não merecia estar aqui nessa noite pregando a palavra do Senhor para vocês. Eu não merecia, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. A misericórdia do Senhor me alcançou, sabe como? Foi um dia que eu saí atrás de uma conquista para mim e para a minha família. Eu saí do Brasil e fui para um país com visto de 7 anos, atrás de uma conquista. Mas sabe qual foi a maior conquista que eu recebi nesses 7 anos? Nesses 7 anos que estava lá, eu descobri que eu estava com a hanseníase. 7 meses que eu estava lá, eu descobri que estava com a hanseníase. E o país onde eu estava não conhecia, era a Irlanda, não conhecia a hanseníase. Eu também não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a preocupar a minha esposa no Brasil, com os meus 3 filhos. Já estava chegando, já quase os 7 meses. E comecei a fazer exame e os médicos não descobriam o que era. E quando foi um dia, levantou alguém que estava desviado junto conosco, que a esposa dele morava no fundo da igreja. E aquele moço, voltando atrás um pouquinho, um dia nós estávamos sentados em uma cama, era final de ano, sentado vários homens nas camas num quarto só, e jogando baralho, para quem conhece, e jogando baralho. E nós conversamos ali, entramos no assunto, não sei como. Quando pensa que não, eu disse assim: quando eu chegar no Brasil eu vou virar crente. Disse isso assim. E aquilo passou, chegou nesse dia que este homem, rapaz desviado, ele falou: você aceita eu ligar para o meu pastor? Eu ligar para o meu pastor e ele orar por você por essa doença que você tem? Eu falei: sim, eu aceito.
E ele liga para a esposa dele, marca com o pastor no horário, e ele pega o celular e me entrega. E antes do pastor fazer a oração, ele pega e me pergunta: antes de eu fazer essa oração para você, você não quer aceitar Jesus? Queridos, não era o meu desejo no momento, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas naquele momento eu disse: sim, eu aceito Jesus. E naquele momento eu estava no quarto de cima. Quando eu desço, ele faz a oração. Naquela convicção, eu ali convicto ali naquele momento, e aceitado Jesus, e ele ora por mim, e eu desço, termino de ler, eu desço para o quarto. Eu digo para você, eu estava descendo uma escada como aquela lá, não tão bonita que nem aquela lá, porque o que é da casa de Deus é muito mais bonita do que o que está lá no mundo. Quando eu desço daquele quarto, eu já disse na minha mente que eu já teria que ser diferente, eu já teria que ter mudança na minha vida. E daquele momento para frente, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a arrancar algumas coisas da minha vida, eu comecei a tirar algumas coisas da minha vida, porque eu tinha aceitado Jesus. Com 2 meses que eu volto para o Brasil, eu chego na casa do meu sogro, a minha esposa estava na casa do meu sogro. E Deus usou alguém antes de falar para ela que eu tinha aceitado Jesus, antes de eu ter falado para ninguém. E ela me pergunta, e eu disse: sim, eu aceitei Jesus. Ela falou: sim, você aceitou, mas eu ainda não senti no meu coração. Mas eu falei para ela assim: não importa, o importante é você ir comigo. Ela disse para mim: onde você estiver, você sabe que eu estou. Eu falei: é o que basta, mas os meus filhos estarão comigo onde eu estiver, junto comigo. Nos 2 meses depois que eu chego no Brasil, eu falei para Deus: Senhor, o dia que eu chegar no Brasil, o segundo dia que eu chegar no Brasil, eu vou para a tua casa. Eu vou para a tua casa. E no segundo dia eu disse para minha esposa: amanhã nós vamos. Cheguei um dia como hoje, disse para minha esposa: amanhã nós vamos à igreja. Será que tem culto? Era no culto de quinta-feira. E sentei mais ou menos no banco, mais ou menos que nem onde está ali aquele rapaz de camisa preta. Os meus filhos do outro lado com a minha esposa. E quando o pastor faz o apelo, o pastor Domingos faz o apelo, eu venho até a frente, refazendo o meu compromisso com Jesus. A minha maior conquista que eu conquistei na Irlanda. O dinheiro que eu fui buscar eu não consegui quase nada. Mas a maior conquista eu conquistei em Jesus. Quando eu cheguei no pé do altar do púlpito, quando eu olho para o lado, estavam meus 3 filhos. No meu lado, a minha esposa demorou um pouquinho a chegar. Logo depois ela levantou e veio, o pai católico, muito católico. E o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. O Senhor começou a agir na minha vida, na nossa vida. Essa foi a conquista que eu conquistei no Senhor. E foi a minha maior conquista do segundo dia que eu estava no Brasil. A minha esposa veio para os pés do Senhor ali naquele momento, aceitou Jesus no segundo dia. Os meus filhos também, que está servindo o Senhor, não aqui no Brasil, mas está em outro país, que é a Austrália, da onde eu vim por último. Mas glorifico a Deus, que meus filhos estão ali na casa do Senhor. Não é maravilhas. Tem os altos e baixos. 2 filhos estão na casa do Senhor. A minha filha mais velha não está no mundo, mas está afastada da casa de Deus. Teve momentos na minha vida que eu disse para o Senhor: Senhor, como vou pregar a tua palavra? Ele disse para mim e para minha esposa, ele disse: faz a minha obra, que dos teus eu cuido. Está nas mãos do Senhor. Eu disse para o Senhor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
O desejo de todo pai de que o filho esteja à casa do Senhor, mas o Senhor tem a sua maneira de trabalhar. Como disse, ela não está desviada, mas está afastada da casa de Deus. Quando a coisa aperta, ela corre: pai, mãe, nós estamos prontos para socorrer. A nossa conquista, ela vem como veio aqui um momento de Zaqueu. Zaqueu com aquela oportunidade na sua frente. Tudo estava o contrário contra Zaqueu. Um homem pequeno, não poderia ver quem era Jesus no meio da multidão, mas um homem rico que tinha riqueza, tinha posses, como o outro que eu disse aqui há um pouco atrás. Nessa oportunidade, Zaqueu, ele tinha o desejo no teu coração de ver quem era Jesus, de ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E Zaqueu, naquela oportunidade, querido, pensa num homem rico, num homem que não olha para a direita, que não olha para a esquerda, não olha para a sua retaguarda. Ele olha no foco, que é Cristo, querido. Ele queria conhecer Cristo, ele queria ver Cristo. A conquista dele era ver Cristo. Ele queria ver Jesus. E naquela conquista, ele deseja, mas a sua pequeneza não dava para ele ver. Ele: vou subir numa árvore, vou subir numa figueira braba, eu vou subir lá e eu vou ver ele. E eu digo para você, Jesus com certeza sabia que naquele dia ele ia encontrar alguém. Jesus sabia que ele entrar naquela cidade, ele não estava perdendo de entrar naquela Jericó. Ele não estava perdendo, porque Jesus, ele não perdia, Jesus sempre ganhava, e ele sempre ganha. Ele sempre ganha. Porque quem perde, sabe quem? Somos nós, que não sabemos ganhar. Mas Jesus é aquele que sempre ganha. Ele ganhou a mim e a você. Ele me deu a oportunidade a você, para nós conquistarmos este mundo, conquistar a alma para Jesus, no privilégio conquistar alguma coisa também, mas jamais esquecer do que Ele tem feito para nós. Jamais esquecer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida para nós, que Ele é a única esperança que nos faz levar a conquista maior. É somente Jesus que nos faz levar a conquista maior, nos leva à conquista. Eu conquistando, o Zaqueu com a oportunidade de conquistar a Jesus. Jesus vem chegando debaixo daquela árvore e olha para cima. Com certeza aquele povo vê Jesus olhar para cima, ver aquela árvore que Jesus está vendo. O que ele está olhando? Zaqueu. É aquele, o Zaqueu, aquele que não merece, como eu e você não merecíamos. Como já disse, nós não merecíamos. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui porque na cruz do Calvário Jesus disse: Pai, está consumado. Ele pagou o preço para que eu e você estivesse aqui, para que eu e você tenha a oportunidade de convidar algum, que nem nós ouvimos no domingo passado aqui. Se nós convidássemos alguém, convidasse o nosso vizinho para ir à casa do Senhor, com certeza teria mais gente aqui nessa noite. Mas você tem a tua oportunidade, sabe por quê? Porque Jesus não convida, não chama eu e você para simplesmente nós vir à casa do Senhor e eu sentar no púlpito, simplesmente você sentar aqui nesse púlpito. Não, o Senhor te chamou, sabe para quê? Para que você insista, para que você traga, para que você seja ovelha, para trazer alguém para a casa do Senhor. Porque Ele disse que ovelha gera ovelha. Se você é ovelha, se nós somos ovelha, uma hora nós vamos trazer alguém. Não desista. Não desista do seu vizinho. Ore por ele. Ore pelo vizinho da direita, o da esquerda, o da retaguarda. Se você nunca fez isso, começa a fazer isso. Começa a orar por ele. Jesus vai trabalhar. Jesus vai trabalhar. Uma hora ele vem. E uma hora ele vem. Porque Jesus trabalha. Porque ele trabalha.
Zaqueu, nessa oportunidade que ele tinha, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, hoje convém eu entrar na tua casa. Hoje me convém eu entrar na tua casa, Zaqueu. Zaqueu, naquela oportunidade de poder conhecer Jesus, sabe o que acontece? Ele recebe muito mais do que é conhecer Jesus. Porque Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce daí depressa. Hoje me convém eu entrar na tua casa, eu pousar na tua casa. Me convém. Olha o privilégio que o rico poderia ter, mas Zaqueu teve, que o rico teve e não o acolheu. Mas Zaqueu aqui, rico também, teve a oportunidade. Não era amado pelo judeu, por muitos, porque era cobrador de imposto, porque diz que ele roubava, que ele tirava. Mas naquela oportunidade que ele tem diante de Jesus, o povo olha para Jesus e fala: este posar na casa, entrar na casa de um pecador. Aquele homem olha para Jesus e fala: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo recalcado, eu devolvo 4 vezes mais, eu restituo de volta, eu devolvo. E naquele momento Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje veio a salvação em tua casa. Hoje veio a salvação em tua casa. Querido, você tem a salvação na tua casa. Nós temos a salvação na nossa casa. A sua conquista, ela está diante da tua vida. Se você tem feito como este homem rico, se você tem cumprido os mandamentos, se você tem afastado das coisas que desagradam a Deus, continua, não desista. Não desista, que a sua conquista, você pode levar a sua conquista nesse dia de hoje. Mas se esse dia de hoje não for, o Senhor tem preparado para você essa conquista. Não desista. Continua crendo. Continua querendo ver Jesus. Continua tendo Jesus na tua casa como Zaqueu. Porque Zaqueu, nessa oportunidade, e Jesus fala para ele que esse também é um filho de Abraão. Ele também tinha oportunidade. O filho de Abraão tem oportunidade. Pela fé nós somos filho de Abraão. Você está aqui nessa noite porque você também, pela fé, é filho de Abraão. Você recebeu pela graça de Jesus na cruz do Calvário. Você recebeu que Jesus pagou o preço para que eu e você tivesse a oportunidade de tocar no Senhor, de pegar o nosso celular espiritual e ligar para o Senhor, de falar com o Senhor nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos escondidos, como esse rapaz disse aqui nessa noite, no nosso momento de poder falar com o Senhor. Tem momento que às vezes o Senhor nos tira do sono para falarmos com Ele. Talvez tem momento que Ele nos tira do sono para nós ler a palavra do Senhor. Nessa oportunidade não perca, faça isso, porque você vai ver quanto mais gostoso vai ser quando você aproxima mais do Senhor. Quando nós aproximamos mais do Senhor, com certeza Ele agrada, porque Ele aqui disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje entrou a salvação em tua casa. A oportunidade do Zaqueu chegou, e ele disse e Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar o que havia perdido. Ele não veio para deixar perder ninguém, Ele veio para ganhar todo. Então o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Então, querido, você não está perdido. Para você não está nada perdido. Aqueles que estão lá fora, para o Senhor não está perdido. Mesmo que seja um rico, o Senhor tem poder para ganhar. Mesmo que seja um pobre, o Senhor tem poder para ganhar. O Senhor é aquele que conquista. E o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. O que se perdeu, o Senhor veio para ganhar. Ele veio para trazer de volta. Ele veio para que os seus, para que esteja nos pés do Senhor. Não desista. Como eu disse para você, que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Não estamos 100%
100% somente ganhamos. Podemos talvez ter momento de perca, mas o Senhor é aquele que conquista tudo para mim, para você. É aquele que nos ajuda a conquistar. Como o pastor disse aqui nessa noite, se nós fazemos a nossa parte, se nós vimos buscar ao Senhor, que nós viemos com o nosso coração para glorificar, exaltar o nome do Senhor, com certeza o Senhor vai nos abençoar. Com certeza Ele nos abençoa, porque Ele tem a bênção para nos abençoar nessa noite. Eu quero deixar isso para vocês nessa noite, a palavra de Cristo. O Zaqueu teve a oportunidade, ele queria ver a Cristo, mas ele recebeu muito mais do que a ver Cristo, muito mais. Ele quebrou tudo aquilo, aquelas palavras que as pessoas olhavam para ele e odiava ele, porque era um cobrador de imposto. Como nos dizer, às vezes eu poderia cobrar mais, mas com certeza naquele momento ele disse para o Senhor: eu devolvo, eu recalculo tudo de volta para eles. E Jesus disse: hoje tem a salvação em tua casa. Então somente glorifica a Deus. Você tem a salvação na tua casa, você tem Cristo na tua casa. Então a conquista está com você, que é a maior conquista que nós podemos conquistar nessa noite. Eu deixo para vocês: o Filho do Homem veio salvar, veio buscar o que havia perdido. Em nome de Jesus eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus que reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus.